Olá, minha gente! Vamos continuar o nosso estudo em Direito Processual Civil e agora nós vamos fazer algumas questões sobre o tema da competência. O tema da competência está a partir do artigo 86 do Código de Processo Civil e é fundamental conhecer o Instituto da Competência por várias razões. Uma, porque é um tema bastante cobrado em prova. Outra, porque toda demanda precisa tramitar perante um juízo competente. Outra, porque é o primeiro requisito da petição inicial. Outra, porque é uma exceção dilatória da contestação. Ou, se não é uma exceção dilatória da contestação, é incompetência absoluta, a arguição de incompetência absoluta. E se a gente propuser a demanda perante um juízo incompetente, o réu pode oferecer uma exceção de incompetência. Então, a demanda tem que tramitar perante um juízo competente. E aí nós vamos então conhecer algumas questões e como que a banca examinadora vem cobrando isso dos nossos candidatos. Olha só, então nós vamos ter o primeiro, fiz aqui vamos dizer assim, um apanhado de como ela pede o tema da competência nos editais. Pede assim, competência em razão do valor e da matéria, competência funcional e territorial, modificações de competência e declaração de incompetência. Do ponto 7 em diante, isso aqui é um edital mesmo, um programa de processo civil que eu peguei exatamente para mostrar para vocês como que a banca examinadora vai pedir isso. Competência em razão do valor e da matéria, funcional e territorial, modificações de competência e declaração de incompetência. Está na ordem do código, dos institutos do código, ali mais ou menos até o artigo 125. Então, nós vamos fazer sobre essa parte de competência em razão do valor e da matéria, funcional e territorial, modificações de competência e declaração de incompetência. Então, ainda que a gente fale em juiz competente, magistrado competente, o que a gente está falando, na verdade, é de juízo competente, porque, na verdade, não é a figura do juiz que deve ser competente, mas o juízo por onde tramita ou onde tramita aquela demanda é que deve ser competente para a causa. Então vamos lá. Na primeira prova do TRT da 8ª região, foi uma prova bem difícil. A questão de analista judiciário, área judiciária, perguntou assim: a respeito da competência, assinale a opção correta. Se a alegação de incompetência relativa for feita como preliminar da contestação, o juiz deverá desconsiderá-la. Bom, vejamos isso aqui. Antes de tudo, como é que eu posso classificar os critérios de competência? Em competência absoluta e em competência relativa. Eu preciso propor uma demanda perante um juízo que é, ao mesmo tempo, absoluta e relativamente competente. Ou seja, ele preenche todos os requisitos de competência absoluta e todos os requisitos de competência relativa. Quais são esses requisitos da competência absoluta? Ele deve ser competente em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da hierarquia ou em razão da sua função jurisdicional. Então vamos lá. Se a matéria é direito do trabalho, o juízo competente, absolutamente competente, é o juízo da Justiça do Trabalho. Se a matéria é falência, então dentro da Justiça Estadual, que é a Justiça Residual, nós podemos ter um juízo específico para julgar essa matéria, falência. Se a matéria é divórcio, reconhecimento de união estável, ação de guarda, essa matéria afeta o direito de família. Então, nós vamos ter na Justiça Comum um juízo, que é o que nós chamamos comumente de vara de família. Então, tem que ser competente, absolutamente competente em razão da matéria. Também tem que ser absolutamente competente em razão da função. E nós vamos ter juízos competentes
em razão da função, absolutamente competentes em razão da função, que está lá nos artigos 108 e 109. Nem pense aqui que eu estou falando de deputado, senador, presidente. Não. Função é a função jurisdicional, é a função do magistrado. Exemplo, se eu propus uma ação qualquer que foi distribuída para o juízo competente, que é o juízo da 5ª Vara Civil, e o réu, devidamente citado, vai oferecer uma denunciação à lide, essa denunciação à lide tem obrigatoriamente que tramitar no mesmo juízo, esse da 5ª Vara Civil. Por quê? Porque o juízo da 5ª Vara Civil é o competente para a causa principal. Então, em razão da sua função jurisdicional do juízo, ele é absolutamente competente para todas as demandas correlatas, sejam elas uma cautelar, uma reconvenção, uma intervenção de terceiros, uma declaratória incidental, etc. O juízo da causa principal julga as ações correlatas à causa principal por competência absoluta. Aí você fala, professor, e quando for presidente, vice-presidente, deputado, senador, governador, que critério de competência é esse? É esse critério de competência absoluta em razão da hierarquia. Hierarquia é exatamente esse posto que a pessoa ocupa na sociedade. Então, por exemplo, e especialmente aqui estou falando no campo político-jurídico, no campo organizacional da nossa administração. Então, se é o presidente da República, nos crimes comuns, em razão da sua hierarquia, o presidente da República tem que ser julgado pela máxima corte, STF. Se é o governador de um estado ou do Distrito Federal, ele não pode ser julgado na sua própria unidade de federação. Então manda para Brasília. Mas a gente julga a máxima esfera federal no STF. E a gente lota o STF com tanta máxima esfera federal. Então a gente manda a máxima esfera local, governador, para o STJ. Essa é a hierarquia. E se mudar a hierarquia, e se a pessoa estiver aqui, em razão dessa hierarquia, respondendo à demanda, mudou a hierarquia, mudou também o juízo competente. Vamos imaginar, a pessoa está respondendo junto ao STJ, num crime comum, porque é governador. Aí, essa pessoa é eleita senadora da República. Então, mudou a hierarquia, mudou o juiz competente. Vai ter que ser para o STF. Essa pessoa renuncia. Então se renunciou, passou a ser cidadão comum, vai ser julgado na justiça comum. Isso aconteceu com o governador já falecido do estado da Paraíba, ex-governador. Foi exatamente isso. Foi uma tentativa de homicídio que ele respondeu enquanto era governador, STJ. Foi eleito senador, passou para o STF. Renunciou, passou a ser cidadão comum, foi julgado. Então, quer dizer, foi julgado não. O processo foi para a Justiça Comum da Paraíba, mas ele veio a falecer antes mesmo, salvo o melhor juízo, antes mesmo que esse processo tenha sido julgado. Então, competência absoluta em razão da matéria, da hierarquia e da função. Está faltando a competência absoluta em razão da pessoa. E o exemplo clássico é a Justiça Federal. A Justiça Federal julga toda demanda, desde que esteja presente uma pessoa importantíssima. Quem? Ou a União, ou uma empresa pública federal, ou uma autarquia federal. Se estiver presente na demanda a União, em razão dessa pessoa, a competência absoluta da Justiça Federal. Depois que eu encontrei a competência absoluta, eu também tenho que propor a demanda perante o juízo relativamente competente, que via de regra, nós estamos falando da competência em razão do lugar. E o artigo 94 vai trazer uma regra máxima, que nas ações que dizem respeito a direitos pessoais e direitos reais sobre bens móveis, é competente o foro do domicílio do réu. Eu, autora, proponho a ação perante o juízo de domicílio do réu. Se eu não propuser, o réu pode arguir incompetência relativa. O artigo 112 vai dizer que argue-se a incompetência relativa por meio de exceção. E o artigo 301, inciso 2, salvo o melhor juízo, artigo 301, inciso 2, vai dizer que na contestação em sede de preliminar, argue-se a incompetência
absoluta. A questão vem perguntando se a alegação de incompetência relativa for feita como preliminar na contestação. Ou seja, o réu errou, vamos pensar assim, no meio, mas alegou a incompetência. O juiz deve desconsiderar essa exceção de incompetência, ou melhor, essa alegação de incompetência? Não. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, que é aquele que se aproveita do ato para não declará-lo nulo, o juiz pode aproveitar dessa alegação de incompetência e não vai desconsiderá-la. Não é isso que diz na letra fria do Código, mas o juiz pode aproveitar desse princípio da economia processual e levar em consideração, inclusive, abrindo prazo para a parte contrária se manifestar sobre essa alegação de incompetência relativa. Então, letra A está errada. Letra B. Nas ações fundadas em direito de posse sobre imóveis, será competente o foro do domicílio do réu. Gente, também não, porque se a ação é sobre bens imóveis, o artigo 95 do Código de Processo Civil diz que será competente o foro da situação da coisa. O que é o foro da situação da coisa? Onde está situado o bem. Então, se eu quero ajuizar uma ação possessória contra você para discutir sobre, obviamente, a posse de um bem imóvel, o juízo competente, relativamente competente em relação ao lugar, é onde está situado o imóvel. É mais fácil para o magistrado, é mais fácil julgar a causa. Então, por essa razão, o artigo 95 faz com que a letra B esteja errada. Se aqui estivesse, nas ações fundadas em direito sobre móveis, aí sim é competente o foro de domicílio do réu, que é o artigo 94. Mas bens imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Letra C. Caso o réu não tenha domicílio certo e conhecido, poderá ser demandado em qualquer domicílio, salvo o do autor. Gente, é isso aqui que faz a letra C ficar errada. Ora, se eu quero propor uma ação contra você e porventura você não tem domicílio certo, porque se você tivesse, a regra é que eu deveria propor essa ação no foro de domicílio do réu. Mas a questão vem dizendo que ele não tem domicílio nem certo nem conhecido. Onde eu vou propor essa ação? No foro do domicílio do autor ou onde o réu pode ser encontrado, que é o domicílio ficto, tácito, aparente. Tem gente que chama até mesmo de itinerante. Mas a questão está dizendo, o domicílio não é certo nem conhecido. Então, poderá ser a demanda ajuizada no juízo de domicílio do autor. Artigo 94 do Código de Processo. Não sendo o réu revel, a sua mudança de domicílio será causa de alteração da competência após a propositura da ação. Não. Existe um princípio chamado, vou colocar aqui, não vai ficar muito bonito, né, a minha letra nessa caneta, mas o que importa aqui vai ser o conteúdo. Perpetuatio jurisdictionis. O que quer dizer o princípio da perpetuatio jurisdictionis? Uma vez proposta a demanda perante o juízo competente, vai dizer o artigo 87 que são irrelevantes as modificações de estado, ou de fato ou de direito que ocorrem posteriormente. Por quê? Porque está perpetuada a competência desse juízo. Ora, se o réu revel muda de domicílio, o problema é inteiramente dele. Nós não temos nada a ver com isso. Não haverá alteração da competência. Mesmo que ele não fosse revel, ele pode mudar de domicílio e mesmo assim nós não teríamos a alteração da competência. E por fim,
Letra E, que vai dizer: a presença de juiz auxiliar em uma vara civil não afasta por si só o princípio da identidade física do juiz. Exatamente isso. O que é o princípio da identidade física do juiz? Aquele magistrado que procedeu à instrução deveria, em tese, também prolatar a sentença. Esse é o princípio da identidade física. Mas, pela instrumentalidade, pela forma que está a máquina judiciária, o próprio STJ vai dizer: o princípio do juiz, da identidade física do juiz, não é um princípio absoluto. Não há como manejar todas as demandas em trâmite hoje no judiciário e exigir que o juiz que faz a instrução é aquele que prolata a sentença. Muitas vezes nós vamos ter mutirão, muitas vezes o juiz titular prefere prolatar as sentenças logo e as decisões liminares e deixar o substituto fazendo audiência, ou vice-versa. Então não dá para exigir essa identidade física. Um faz a audiência, o outro faz a sentença, e o que mais importa é que o processo corra e corra bem. De modo que essa letra é a alternativa correta. A presença de um juiz auxiliar em uma vara civil não afasta por si só o princípio da identidade física, mas pode, reunindo-se outros elementos, afastar essa obrigatoriedade, porque não dá para a gente ter um princípio desse em caráter absoluto. Resposta correta, letra E. Vamos lá. Questão 2. A questão 2 diz assim, de delegado de polícia, Polícia Federal. No que se refere ao processamento e ao julgamento de guarda e alimentos de menor de idade residente no Brasil, a competência será concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira, se o pai do menor, réu no processo, residir em outro país. Cuidado, porque eu já sei que você está pensando assim, mas espera aí, se é guarda e alimentos de menor de idade, essa demanda tem que tramitar onde está o menor. Se está dizendo aí que o pai do menor aqui reside em outro país, essa demanda deveria tramitar no Brasil, mas não somente. Nós estamos aqui falando de um critério anterior, que é o que nós chamamos de competência internacional. Para resolver a competência internacional, você precisa conhecer os artigos 88, 89 e 90. O artigo 88 traz o que nós chamamos de competência internacional concorrente. O que significa dizer? O Brasil pode julgar, mas outro judiciário também pode ser eventualmente competente para julgar. São 3 hipóteses: réu domiciliado no Brasil, obrigações que devam ser cumpridas aqui, como é o caso dos alimentos, já que o menor mora aqui, o pai é que mora em outro país, ou quando o ato praticado ou o fato se origina aqui no Brasil. Mas veja, quer dizer que o Brasil é competente para julgar, mas não exclui outro juízo competente. Vai dizer o artigo 89, essa competência exclusiva, qual é? Vai dizer lá o 89 que compete à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra, cuidar de ações relativas a imóveis situados no Brasil ou inventário e partilha de bens situados no Brasil. Por quê? Porque o direito à sucessão aberta, para os efeitos legais, é um bem imóvel. Se o imóvel é parcela do nosso território e o nosso território é um dos elementos da nossa soberania, aí sim, só o Brasil pode julgar, com exclusão de qualquer outro juízo competente. Mas o que nós estamos vendo aqui é um processo de guarda-alimentos com o menor residindo aqui e o pai residindo em outro lugar. Podem ser propostas até mesmo 2 demandas, uma aqui e outra no país onde esse pai do menor vive. E aí você vai falar, ué, professora, mas aí, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido? Isso. Litispendência? Não. Porque vai dizer o artigo 90, a ação intentada perante um tribunal estrangeiro não induz litispendência. Nem obsta que o juiz conheça da causa principal e das que lhe são conexas. Qual decisão vai ter eficácia, já que as 2 existem e são válidas? A que transitar em julgado primeiro. Lembrando que
se uma decisão estrangeira transita em julgado, precisa primeiro, para ter eficácia no Brasil, ser homologada pelo STJ. Mas a pergunta não é com relação à competência interna, se aí a demanda aqui deveria tramitar no juízo de domicílio do menor. A demanda está perguntando sobre competência internacional. E aí diz, no que se refere ao processamento e julgamento de guarda e alimentos de menor de idade, o menor de idade é residente no Brasil. Então, a obrigação tem que ser cumprida aqui. A obrigação será concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira, porque o pai do menor reside em outro país, certinho, perfeito, verdadeiro, com base nos artigos, então, 88, olha que 8 mais horroroso, e 90 do Código de Processo Civil. Questão 3. Também nessa mesma prova da Polícia Federal, outra pergunta sobre competência. E diz assim, em regra, a competência da Justiça Federal decorre da identidade das partes envolvidas na relação processual, de modo que a natureza da lide pode não ser um fator determinante para a fixação da competência. Perfeito, é isso mesmo. Por quê? Falei com você, tá certinho. A competência da Justiça Federal é uma competência absoluta em razão da pessoa, em razão da identidade da parte. O artigo 109 da Constituição diz que, deixa eu colocar aqui, né? Diz que se estiver presente na demanda a União, as empresas públicas ou as autarquias, qualquer que seja o assunto, vai dizer, qualquer que seja a matéria, o juízo competente é da Justiça Federal. A natureza da lide pode não ser fator determinante mesmo, porque, por exemplo, se for crime, tem vara criminal nas sessões judiciárias. Se for uma execução fiscal, tem juízo de execução fiscal nas sessões judiciárias. Se for um assunto, por exemplo, de um contrato com a Caixa Econômica, que é muitíssimo comum, tem vara cível. Então, na própria Justiça Federal, nós podemos ter várias matérias sendo discutidas e decididas. O que importa é que a demanda vai para a Justiça Federal em razão da identidade de partes. Portanto, questão 3, certo. Questão 4, prova de defensoria pública para estagiário, Defensoria Pública do Espírito Santo. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada no que diz respeito à competência. Assinale a opção em que é proposta solução correta para o caso. Vamos lá, letra A. Carlos e Ricardo, residentes no estado do Piauí, pretendem realizar entre si negócio jurídico de compra e venda de uma fazenda localizada no estado da Paraíba e confinante, ou seja, vizinho a um imóvel de Carlos. Neste caso, as partes poderão estipular no contrato cláusula elegendo como foro competente o estado do Piauí. E eu te pergunto, onde é que está localizada a fazenda? No estado da Paraíba. E aí está perguntando se as partes podem eleger o foro competente, o estado do Piauí, a fim de discutir eventual controvérsia sobre a demarcação de terras. Impossível. O artigo 95, deixa eu fazer aqui uma bolinha. O artigo 95 do Código de Processo Civil vai dizer que, nas ações relativas a direito real sobre bens imóveis, como é o caso da fazenda, e eles estão fazendo uma compra e venda, vai discutir propriedade. Desculpem. É competente o foro da situação da coisa. E pode
o autor escolher o foro do domicílio ou de eleição, desde que o litígio não recaia sobre propriedade, posse, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras. Me desculpem, meus amigos. Enunciação de obra nova. Então, significa dizer que, nestes casos, por obrigatoriedade do artigo 95, como o litígio recai sobre propriedade e sobre demarcação de terras, não há possibilidade de escolha. A gente vai dizer que é uma competência absoluta em razão da matéria. Tem gente que vai dizer que é uma competência territorial especial, ou seja, só pode ser, no nosso exemplo, o foro do estado da Paraíba, porque é onde está localizada a fazenda. Letra A, portanto, errada. Letra B. Maria Maior, residente no estado de Goiás com seu filho Joaquim, menor em púbere, pretende cobrar alimentos do pai de Joaquim, que é maior e residente no DF. Nessa hipótese, a ação de alimentos em favor do menor, representado por Maria, deverá ser ajuizada no Distrito Federal. Nunca nessa vida. Porque o artigo 100, olha bem, a Maria é residente no estado de Goiás com o seu filho Joaquim. Então, vale dizer, Joaquim também mora no estado do Goiás. Ora, se a ação é de alimentos, o artigo 100, inciso 2, vai dizer que é competente o foro do domicílio do alimentando, ou seja, daquele que recebe os alimentos, é que é competente para a ação de alimentos. Nós poderíamos ainda avançar. Se essa ação, por exemplo, fosse proposta uma revisão de alimentos pelo pai de Joaquim, que não está dizendo aqui o nome dele, né? Joaquim é o filho. Mas se a ação de revisão de alimentos fosse proposta pelo pai do Joaquim, também teria que ser no foro de domicílio dele por duas razões. Uma, porque a ação de alimentos é no domicílio do alimentando. Segundo, porque ele é incapaz e quando a ação é proposta contra um réu incapaz, tem que ser proposta essa demanda no foro do domicílio do seu representante legal, que é a Maria, estado de Goiás. Portanto, a letra B também está errada. Letra C vai dizer assim: o carro de Roberto, residente no Paraná, foi abalroado em acidente de trânsito ocorrido em cidade do Rio Grande do Sul, pelo veículo conduzido por Pietro, que é residente em Santa Catarina, tendo sido este o causador do acidente. Então, o Pietro é o causador. A vítima é Roberto. E onde é que Roberto reside? No Paraná. Bom, nessa situação, Roberto poderá ajuizar a ação de reparação de danos no estado do Paraná ou no Rio Grande do Sul. Perfeito. É exatamente isso. Por força do artigo 100, inciso 5 e parágrafo único do Código de Processo. Aliás, mais propriamente aqui, o artigo 100, parágrafo único, que vai dizer que na ação de reparação de danos, a demanda será proposta no foro do domicílio do autor, que é a vítima do acidente, no caso aqui é Roberto, e qual é o domicílio dele? Paraná, como diz aqui a parte final da questão, ou no local do ato ou do fato. Onde é que aconteceu o acidente? Numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, é competente o foro do local do autor, que é vítima no acidente, Paraná, ou local do ato ou do fato, Rio Grande do Sul, por força do artigo 100, portanto, letra C, perfeita, corretíssima. Letra D. João, residente em cidade do Espírito Santo, comprou em uma loja próxima à sua residência um celular com defeito, cujo fabricante tem sede na capital do estado de São Paulo. Nessa situação, pretendendo demandar o fabricante, João deverá ajuizar a ação na cidade de São Paulo. Não, porque se ele comprou numa loja próxima à sua residência, ele vai propor a ação lá. Vai dizer também
o artigo 100, e se você observar aí, é o artigo 100, inciso 4. É competente o foro do lugar onde se acha a agência ou a sucursal quanto às obrigações que ela contraiu. Portanto, se ele comprou, tem uma loja lá perto da residência dele, ele vai propor a ação lá, onde é mais conveniente, tanto para a loja quanto para João. E Pedro, e aí você poderia me perguntar, poderia colocar em litisconsórcio o fabricante? Sim, vai ser João em face da loja e do fabricante. E por fim, letra E. Pedro, residente no estado da Bahia, pretende ajuizar contra José, residente no estado do Rio de Janeiro, ação cujo objeto é a servidão de um imóvel localizado no estado de Pernambuco. Já falamos. Servidão, artigo 95. Se o imóvel está localizado no estado de Pernambuco, você já sabe, o único lugar competente para julgar esta causa, em razão da incompetência relativa, é o do estado de Pernambuco. Ainda continua. Nessa hipótese, Pedro poderá ingressar com a ação no estado do Rio de Janeiro ou no de Pernambuco, mas não no estado da Bahia. Nem no estado do Rio de Janeiro, nem no estado da Bahia. Somente no estado de Pernambuco. Porque no caso de servidão, vai dizer o artigo 95 que a ação é processada no foro da situação da coisa. Muito bem, no próximo bloco nós vamos continuar fazendo algumas questões de competência. Obrigada pela sua atenção e até daqui a pouco.